Quando falamos dos distúrbios da interação intestino-cérebro, temos que lembrar que esse paciente tem alteração da motilidade intestinal, o paciente pode ter uma constipação, pode ter uma diarreia, esse paciente pode ter algo muito mais marcante, dilacerante, que agrava a qualidade de vida, que é a dor. E estou aqui hoje com o mestre Khalil, preparando todo esse material para esse grande debate que nós teremos, o circuito de debates que vai falar sobre os mitos, os fatos e os mistérios desse intestino. E quando falamos de dor, nós vamos começar, historicamente, sempre foi mais fácil utilizar apenas o tricíclico. E aí, vamos rapidamente falar para aquele colega que não tem acesso clínico, que está na unidade básica, é uma boa droga, que pode ser utilizada, que ele pode utilizar, mas sempre escalonando, com pequenas dosagens, de forma gradativa, observando se esse paciente realmente a forma diarreica já vai melhorar um pouquinho mais a diarreia. Se for a constipação, tenha cuidado, que esse paciente pode piorar a constipação. Esse paciente, se for na parte alta da orofaringe, o paciente pode ter uma xerostomia, então é um paciente que pode às vezes agravar ou piorar um pouco mais o sintoma. Com o caminhar realmente da literatura, os novos guidelines para essa modulação trouxeram outras drogas. Hoje nós temos a duloxetina, muito em evidência, e também a pregabalina. Muitos trabalhos estão trazendo a pregabalina como uma modulação orofaríngea para laringite de repetição, aquele paciente que tem uma dor retroesternal, uma dor esofágica, um paciente que tem uma exposição ácida não tão efetiva, não tem uma exposição ácida tão patológica, mas o paciente tem uma pirose funcional, tem uma dor, o paciente tem uma dor epigástrica, está no consenso de dispepsia, o paciente também pode melhorar a dor intestinal. Professor Khalil, gostaria de saber a sua experiência, um pouquinho da duloxetina, um pouquinho da pregabalina, só para esse módulo de como nós podemos modular a dor, já que nós temos também um psicobiótico que pode ser usado de forma paralela, já que ele tem essa ação na dor, porque como ele trabalha no lumen intestinal, melhorando essa permeabilidade, diminuindo a distensibilidade, você diminui os baroreceptores, você melhora também o lado da ansiedade, diminuindo a dor. Mas me fale um pouquinho como o gastro pode utilizar essas medicações, qual sinal que ele pode estar utilizando e quando ele deve encaminhar para um psiquiatra. Bom, prazer poder estar aqui novamente, Fábio, que bom. E esse assunto dor, ele é interessante porque a dor, ela é mediada por dois neurotransmissores, que é a serotonina e a norepinefrina, principalmente numa região que havia descendente na região periaquedutal cinzenta do cérebro. Então, a ideia de se usar tricíclico, que remonta à década de 60, ela era baseada nisto. Ele melhora serotonina, melhora norepinefrina e, portanto, ele melhora a expressão da dor. E isso é muito interessante, o tricíclico funciona para isso. Em particular, a amitriptilina e a nortriptilina, porque também atuavam no receptor opiáceo, então dava uma melhora maior da dor. Só que eles têm muitos efeitos adversos, né? Muitos efeitos difíceis, tatear a dose com o tricíclico. Felizmente é uma medicação barata, existe disponível no posto da saúde pública, mas ele tem muito efeito adverso que é delicado. Um ganho de peso, com situações, às vezes com diminuição de libido muito significativa e todos os sintomas anticolinérgicos que são muito importantes. Então nós fomos abandonando os tricíclicos para isso. E a partir do lançamento da duloxetina, nós começamos a utilizar um dual, porque serotonina e norepinefrina, você tem uma ação dessa medicação dual, que é a duloxetina, e ela tem uma ótima ação em dor, e ela tem muito pouco efeito colateral, então a gente utilizou muito a duloxetina. A pregabalina, ela vem de um mecanismo diferente. A pregabalina vai atuar em bloqueio de canal de cálcio. Ela vai reduzir a saída do glutamato de neurônios que estão hiperexcitados, não dos que estão normais.
É muito interessante esse mecanismo que eu vou diminuindo o glutamato e com isso eu tiro a excitabilidade do sistema nervoso. Então o que a gente está usando pregabalina? Para dor, ela é extremamente interessante, ela é indutora de sono, então ela funciona muito bem para pessoas que têm quadros de insônia e funciona muito bem para ansiedade. Então esse é um tripé da pregabalina que é fantástico, que é maravilhoso, que a gente tem utilizado muito. A gente precisa tentar, em particular, para duas coisas. A pregabalina, a meia-vida dela é curta, é em torno de 8 a 12 horas. Então ela não pode ser tomada em dose única. Esse talvez seja o maior erro que a gente faça no nosso dia a dia. Como ela dá um pouco de sono, o pessoal utiliza noturnamente, ela demora 1 a 2 horas para ter um bom efeito, então utiliza após o jantar, mas isso de manhã ele já começa a perder o efeito e esse paciente não vai ter a cobertura diurna. Então você necessita utilizar uma segunda dose, às vezes uma terceira dose diurna. Então aí a necessidade de usar uma dose menor. Então a gente utiliza uma dose menor da pregabalina pela manhã e deixando uma dose mais robusta, maior, no período noturno após o jantar. Então, se eu utilizar a pregabalina assim, ela vai atuar em ansiedade, em dor e vai utilizar muito bem esse recurso de funcionar para ansiedade e para dor. Isso é fundamental. Perfeito, professor. Gratidão mais uma vez. Essa vai ser a nossa missão nesse grande debate. Convidamos vocês para o dia 15, a partir das 19 horas, na nossa plataforma virtual. Vamos conectar esse Brasil, assim como o eixo intestino, microbiota, cérebro, consegue conectar, entender o paciente muito mais do que uma simples doença, um simples sintoma. É um ser como um todo. Então vamos fazer esse Brasil pulsar com essa forma de enxergar, de traduzir para o paciente a melhor forma de se tratar. E vamos explicitar cada um desses mecanismos com maior interação, né, Fábio? Com certeza. Esperamos vocês, compartilhem esse vídeo para mais e mais colegas serem impactados. Sigam o nosso canal e façam parte desse movimento pela Neurogastro. Um forte abraço. Um abraço, pessoal.